quando nós pensamos em torre, existe uma torre que, quando eu meditava nesse texto aqui, ela me chamou muito a atenção. Lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 1, vou pedir que você abra, por favor. Nós daqui a pouco voltaremos para Provérbios, mas Gênesis, no capítulo 11, nós vemos uma torre muito peculiar. Uma torre que, se nós olharmos para ela, nós veremos como ela tem total ligação com os nossos dias. Ela nos remete à iminente edificação de torre que se aproxima dia após dia, tijolo a tijolo, literalmente, irmãos. E é impressionante isso. Gênesis capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Irmãos, essa torre, a conhecida Torre de Babel, ela tipifica algo que está para acontecer muito breve na humanidade. A Torre de Babel, ela tipifica o governo que está para ser instaurado. Não sei te precisar datas, quando, nem poderia fazer isso, eu seria falso se fizesse isso, mas tudo tem apontado, irmãos, na sociedade, para que isso aconteça, de um governo único mundial, onde numa só língua, numa só cultura, numa só religião, ou ausência de religião, um só exército, um só governante, toda a terra esteja debaixo de um único controle. Essa torre, ela tipifica isso, a Torre de Babel. E interessante que, quando eu li esse texto, algo me chamou muito a atenção. Na hora que eu estava lendo o texto ali na Tijuca, eu não tinha escrito isso, mas o Senhor me chamou a atenção, porque existem dois momentos que têm acontecido aqui para que essa torre seja edificada. Se você prestar atenção no versículo 3, você vai ver que eles fazem um alerta uns aos outros e tomam uma decisão. No versículo 4, eles decidem tomar uma segunda decisão. A palavra de Deus não nos mostra aqui que todos, de um mesmo momento, num primeiro momento, tinham a intenção de construir uma torre. Não é isso que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz para a gente no versículo 3 que primeiro eles queriam fabricar os tijolos. Claro, se você fabrica tijolo, você vai produzir alguma coisa. Mas por que a palavra de Deus fez questão de, no versículo seguinte, dizer: agora vamos então construir uma torre? É porque primeiro, para todos eles estavam edificando tijolo para construir, estavam fabricando tijolo para construir uma coisa. O que sairia dali, eles não sabiam exatamente. E exatamente assim tem acontecido com essa sociedade mundial, irmãos. Tijolo a tijolo tem sido fabricado na construção desse governo. Tijolo a tijolo, irmãos. É impressionante tudo que tem acontecido. Se nós formos prestar atenção,
Eu anotei aqui algumas coisas, algumas que eu lembrei rapidamente hoje. A inversão de valores como leis. Valores têm sido invertidos com aquilo que a palavra de Deus nos mostra, aquilo que era o certo, me fugiu agora o texto, aquilo que era o certo está se tornando errado, e aquilo que é o errado, mediante a palavra, a régua, que a palavra mede, está se tornando certo e se tornando lei. E daqui por diante, mais ainda, é um tijolinho que está sendo fabricado. Um outro tijolo que está sendo fabricado é o dinheiro digital. Irmãos, hoje você consegue abrir uma conta bancária digitalmente. Você consegue fazer suas transações bancárias. Quem é que se lembra daqueles vídeos que o nosso pastor gravou sobre a extinção do dinheiro? Você deve se lembrar, ele gravou, foi ano passado, se eu não me engano. Dinheiro digital, onde você não vai ter mais condições, se não for digitalmente muito em breve, de comprar e vender. Isso te lembra alguma coisa? Em Apocalipse? A inteligência artificial. Irmãos, a inteligência artificial está terrível, terrível. Hoje talvez você não tenha noção quanto que você já começou a interagir com ela, mas quando você liga para uma empresa e aquele sistema, ele já identifica o seu número de onde você ligou, sabe o motivo da sua última ligação e te informa, perguntando se ainda era aquele problema. Isso já é inteligência artificial, irmãos, já é. Só que é muito mais do que isso. Hoje, você vê o drone que foi utilizado para lançar um míssil sobre o general Soleimani, lá no Iraque, o general iraniano. Foi um drone. Não tinha um tripulante ali, irmãos. Você tem ideia que foi um drone, precisamente, que disparou e não atingiu nenhum civil? Inteligência artificial. Claro, tinha ali o comando um pouquinho por detrás do ser humano, mas daí por diante está progredindo. As lojas onde você já consegue comprar sem a presença de um ser humano. Tudo que você tem aqui é perto, não esqueci o supermercado que tem dentro do shopping Itaboraí, o Plaza, Rede Economia. Tinha um caixa que eu vi ali, a primeira vez que eu passei por aquele caixa, não estava sendo usado, mas já estava escrito que você poderia, você mesmo, usar o caixa e passar suas compras. Aqui do lado, irmãos. Não sei se já funcionou, mas estava escrito lá, há uns meses atrás. A inteligência artificial está aí, irmãos. Entregas de uma grande loja americana, não vou fazer propaganda dela, mas uma grande loja americana, é propriedade do homem mais rico do mundo. As entregas nos Estados Unidos, por exemplo, elas são por drones, por robôs. Não tem nenhum ser humano. Existe Uber nos Estados Unidos já em experimento que não tem ser humano. É inteligência artificial que pega teu endereço, desvia do trânsito, faz as curvas e os carros te deixam lá no destino. Já existem robôs, empresas fabricando robôs militares, robôs que têm articulação, robôs que saltam, que pulam, que rolam, que defendem, que golpeiam, que carregam peso. Já existem armas muito pequenas que elas podem ser disparadas remotamente e quando chegarem próximo ao alvo, elas explodirem. Está tudo acontecendo, irmãos, tijolinho a tijolinho. E para cada tijolinho desse sendo fabricado, existe uma desculpa, existe um propósito falso por detrás disso, tijolinho a tijolinho. Existem, irmãos, o reconhecimento facial, que lá na China, por exemplo, é o maior exemplo, onde eles são pontuados socialmente por conta disso. Tudo aquilo que eles fazem, deixam de fazer, existe uma pontuação. Aqui no Brasil, esse reconhecimento facial já chegou. No carnaval do ano passado já foi utilizado no nosso estado, em outros estados. Existem igrejas lá na China, por exemplo. Nosso pastor compartilhou isso, não lembro quem compartilhou. Alguém compartilhou isso recentemente no grupo da igreja, onde na China já existe o reconhecimento facial daqueles que frequentam cultos a Deus. Existem igrejas no Brasil onde já existe o reconhecimento facial. Imagina você passar por aquele portão e ter uma câmera te filmando,
e falando, ó, já dando lá o checklist, olha, Geraldo entrou, olha, hoje ele está com um semblante triste, provavelmente na hora do louvor, ele vai se quebrantar, ele vai chorar muito. Já existe isso literalmente, irmãos. Eu não vou falar o nome do pastor aqui para não ser antiético. Um pastor muito conhecido, que há muitos anos atrás eu assisti a pregações dele, principalmente voltadas para casamento, para a família. Não vou falar por questão de ética, mas a igreja dele, por exemplo, aqui no nosso estado, lá na cidade do Rio de Janeiro, a igreja dele implantou esse sistema de reconhecimento facial. É sério, irmãos. Eu me lembro de um sonho que a minha esposa teve em relação a robôs e identificação de cristãos para exterminar cristãos. Isso vai chegar aqui no Brasil, irmãos. Vai chegar, é tijolinho a tijolinho, está sendo fabricado. E nós não estamos muitas vezes atentos a isso. Eu vi essa semana um tal de Xenobots, robôs vivos, onde eles pegaram células de sapos, se eu não me engano, com a robótica, um tamaninho de 1 milímetro, eles produziram um robozinho que faz movimentos de acordo com aquilo que eles programam, mas dentro de uma célula. Imagina construir organismos feitos dessas células robóticas, biorrobóticas, digamos assim. É tijolinho por tijolinho que está sendo fabricado. Não, isso aí é para trazer saúde, é para regenerar quem está enfermo, algum órgão. É tijolinho a tijolinho sendo fabricado, irmãos. A nossa vida está exposta no chamado Big Data, onde todas as nossas informações, hoje em dia, você com o teu celular, as pesquisas que você faz, os vídeos que você assiste, seus e-mails, o WhatsApp, tudo é monitorado, tua rede social, independente de qualquer que seja, está sendo registrada lá, te mapeando totalmente. No outro dia, os irmãos estavam conversando, eu me esqueci de quem que era, essa semana, daquele irmão daquela denominação, que é um arqueólogo, e acho que foi o Cleiton que publicou o vídeo. Eu não cliquei para assistir o vídeo, eu não abri o vídeo dele, eu não assisto vídeos dele, mas por eu ter aberto o WhatsApp e ter lido aquilo, no mesmo dia, horas depois, o YouTube começou a me sugerir vídeos dele, irmãos. Como? Eu não falei, ninguém em casa falou, não conversei com ninguém, não digitei, mas ele leu lá dentro. Como, irmãos? É tijolinho por tijolinho sendo fabricado, irmãos. Tijolinho por tijolinho. E existe, claro que nós sabemos que existem cabeças pensantes por detrás disso, malignas, influenciadas pelo diabo. Nós podemos afirmar isso, mas muitos dos profissionais envolvidos, eles só ouviram uma instrução. Eia, vamos fabricar tijolos. Eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. Vamos fazer bem feito. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. É o que está acontecendo, irmãos. Tijolinho por tijolinho. A computação quântica, a internet das coisas, não dá para falar, irmãos. Tudo para que eles cheguem ao versículo 4. Quando os tijolinhos por tijolinhos estiverem fabricados, vai chegar um momento que tudo vai se interligar. E aí vai existir aquilo. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Unidade, no propósito de unidade. Só que aí, irmãos, a palavra de Deus diz para a gente nos versículos 5, versículos 5 em diante, que o Senhor decidiu descer, observou aquilo e decidiu acabar com aquilo. A palavra de Deus nos diz, na visão de Daniel, daquela grande estátua, simbolizando reinos ao longo da história, onde no último reino, que vai imperar nos últimos dias, já está começando a se formar,
um reino formado de metal, de ferro com barro, onde virá uma pedra do céu, não preparada por mãos humanas, e aquela pedra atirar em cheio aqueles pés, aquele reino, desfazendo aquelas obras. Muito em breve o Senhor Jesus virá dos céus e desfará a obra do diabo, Senhor, desse tempo. Muito em breve o Senhor Jesus virá, e essa é a nossa garantia, essa é a nossa confiança, irmãos. Ainda que os malignos dessa terra estejam planejando um governo mundial, colocar-nos debaixo de jugo, ainda que seremos odiados de todas as nações, porque a Bíblia diz isso, irmãos. Jesus afirmou isso. Ainda que isso aconteça, haja um governo provisório, para sempre o Senhor Jesus reinará eternamente, e essa é a nossa confiança. Ainda que exista uma torre sendo construída aí, a torre forte é o nome do nosso Senhor, irmãos. Ele é a nossa torre forte, é nele que nós devemos correr e buscar refúgio, é no Senhor Jesus, irmãos. Mas aí o que acontece, amados? Vamos voltar para Provérbios, capítulo 18.